A paz do Senhor Jesus. Hoje iremos estudar sobre o tópico 2 da lição 6, da classe de adultos. Quero te pedir que prepare a caneta e um bloco de papel, para que você possa realizar suas anotações. Vamos lá? O tópico 2 tem por tema principal, a heresia do subordinacionismo, ou seja, esse tópico possui 3 subtópicos que abordam uma das heresias cristológicas mais antigas, o subordinacionismo, que ensina que o filho é inferior ao pai em natureza ou divindade. Essa visão foi promovida por alguns pensadores da Igreja primitiva, incluindo Orígenes e, posteriormente, Ário. O problema do subordinacionismo é que ele compromete a plena divindade de Cristo e a doutrina da Trindade, algo que a Igreja rejeitou nos concílios ecumênicos, especialmente em Nicéia no ano de 325 d.C. No subtópico 1, vemos um pouco da história de Orígenes com subordinacionismo. Vemos que Orígenes foi um dos teólogos mais influentes da Igreja primitiva, mas sua teologia era complexa e, por vezes, contraditória. Ele defendia que Jesus era o Filho de Deus, mas, segundo seus críticos, também ensinava uma hierarquia dentro da Trindade, onde o Pai era supremo, o Filho era divino, mas subordinado ao Pai. O Espírito Santo era subordinado ao Filho. Essa visão parece ter sido influenciada pelo pensamento neoplatônico, que via Deus como uma hierarquia de seres emanando um do outro. Assim, Orígenes teria defendido que o Filho foi gerado pelo Pai, mas de uma maneira que o tornava secundário. Essa ideia teve 2 consequências importantes. Foi usada como base para o arianismo, que mais tarde ensinaria que Jesus era uma criatura e não Deus. Também foi interpretada de forma ortodoxa, com algumas de suas frases sendo usadas para defender a Trindade. Ou seja, Orígenes era uma figura ambígua, pois, tanto os defensores da divindade de Cristo quanto seus opositores se apoiavam em seus escritos. Porém, a Bíblia não ensina essa hierarquia na essência da Trindade, mas sim a igualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Leia sobre isso em Mateus 28, versículo 19, e em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. No subtópico 2, vemos o subordinacionismo no período pré-niceno. Antes do Concílio de Nicéia, a Igreja enfrentava desafios para explicar como podia crer em um só Deus, ou seja, o monoteísmo, e ao mesmo tempo, afirmar que Jesus e o Espírito Santo eram Deus. Para alguns teólogos dos séculos 2 e 3, a solução foi o subordinacionismo, dizendo que Cristo era divino, mas não igualmente Deus como Pai. O problema dessa abordagem é que ela acabava negando a plena divindade de Jesus. Os defensores do subordinacionismo frequentemente citavam passagens onde Jesus demonstrava obediência ao Pai, como está escrito em João 14, versículo 28, o Pai é maior do que eu, e também em Marcos 13, versículo 32, mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. No entanto, essa interpretação era equivocada, pois Jesus, ao se fazer homem, assumiu uma posição de servo. Isso é afirmado pelo apóstolo Paulo em Filipenses 2, versículos 6 a 8. Isso não significava que ele fosse inferior em essência ao Pai, mas que ele, em sua humanidade, se submeteu ao plano da salvação. O Concílio de Nicéia rejeitou essa visão e afirmou que Cristo é da mesma substância do Pai, ou seja, plenamente Deus. No subtópico 3, vemos os métodos que são usados pelo subordinacionismo. Os subordinacionistas utilizavam um método seletivo de interpretação bíblica, pegando apenas as passagens que mostravam Jesus como humano e ignorando as que provavam sua divindade. Por exemplo, eles destacavam João capítulo 14, versículo 28 que diz que o Pai é maior do que eu, mas ignoravam João capítulo 10 versículo 30 que diz que eu e o Pai somos um. Citavam Marcos 13, versículo 32, onde Jesus não sabe o dia do fim, mas desconsideravam Colossenses 2, versículo 9 que afirma que, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse método é problemático porque a Bíblia deve ser lida no contexto total, e não de forma isolada. Quando consideramos todas as Escrituras, fica claro que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Observe que afirma apóstolo Paulo em Romanos 1, versículos 1 ao 4 e Romanos capítulo 9, versículo 5. Ao concluirmos o tópico 2, entendemos que o subordinacionismo foi uma tentativa errada de explicar a relação entre o Pai e o Filho, resultando em uma visão distorcida da Trindade.
Orígenes teve influência tanto para os que defendiam a plena divindade de Cristo quanto para os que o viam como inferior ao Pai. No período pré-niceno, essa heresia foi um erro teológico que tentava preservar o monoteísmo, mas negava a plena divindade de Jesus. O método subordinacionista de interpretação era seletivo e falho, pois ignorava passagens que afirmam claramente que Jesus é Deus. A doutrina bíblica correta, defendida no Concílio de Nicéia, é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são igualmente Deus, sem hierarquia de essência, mas distintos em suas funções. Negar essa verdade compromete o próprio cristianismo, pois se Jesus não fosse totalmente Deus, ele não poderia salvar a humanidade. A cruz só tem poder porque foi Deus, e não uma simples criatura, que morreu por nós. E não se esqueça de ler sua revista e estudar durante a semana. Deus te abençoe.